Eu pinto as minhas unhas pura e simplesmente porque eu roo as unhas. E durante anos e anos eu não fui capaz de lidar com este problema. Tive sempre as unhas todas estragadas, os dedos todos estragados e nunca consegui arranjar um método que fosse, entre aspas, infalível para eu deixar de roer as unhas. Experimentei aquela cena de usar aquele verniz que sabia mal, experimentei andar com pensos nos dedos, experimentei vários outros métodos, vamos dizer, não convencionais para tentar não roer as unhas. E nunca consegui. Há cerca de 3, 4 anos, não sei, acho que eu comecei a pintar as unhas regularmente e nem sequer é pintar, isto é gelinho. Isto não é pintar, isto é gelinho. Inicialmente comecei por pintá-las com verniz, porque para quem não sabe, eu tenho aquela condição que é conhecida como PHDA ou ADHD, e isso faz com que eu seja um gajo que está sempre com tics e com coisas nervosinhas, então estou sempre a mexer, estou sempre fidgeting com qualquer coisa. Vocês reparam quando eu estou aqui a falar, tipo, mexo muitas mãos, ou tipo, ando de um lado para o outro, ou às vezes estou tipo, inclino, não sei o quê, eu não consigo estar quieto, pronto, não sei estar quieto a fazer uma cena. Portanto, eu estou sempre fidgeting com qualquer coisa. E as unhas, roer as unhas, é um sintoma disso. Dos nervos, digamos assim. Só que quando tu vives 30 anos com as mãos todas fodidas, chega um ponto em que te fartas. E então eu cheguei a um ponto em que pensei, eu tenho que solucionar isto porque eu não posso andar a minha vida toda com os dedos sempre todos fodidos. Até por uma questão de saúde, eu não posso andar sempre com os dedos em ferida, porque isto faz mal. E então eu pensei uma vez, olha, e se eu, pronto, usasse o cheat code do meu ADHD a favor de mim próprio? E então, ao pintar as unhas, eu subconscientemente tenho a noção da presença das minhas unhas. E subconscientemente, tendo a noção da presença das minhas unhas, porque elas estão color-coded, estão pintadas com uma cor que eu identifico sem estar a olhar para elas, o meu cérebro subconscientemente vai dizer, olha, as tuas unhas estão ali, não as podes roer. E acreditem ou não, funciona. Funciona muito bem. Eu desde que comecei a pintar as unhas que tenho os dedos muito mais saudáveis e as unhas muito maiores. Acontece que nos últimos meses eu tive assim umas crises de nervos e voltei a roê-las forte. Até aliás, dá para ver aqui que algumas delas estão assim maltratadas porque aconteceu que as roí. Mas isto foi a melhor solução que eu alguma vez arranjei em 30 anos para deixar de roer as unhas. Eu nunca tive os dedos tão saudáveis como tenho atualmente, porque as pinto. Eu, se não pintasse as unhas, é como vos digo, eu tinha os dedos em ferida. Para vocês perceberem, eu chegou a um ponto da minha vida em que o dedo mindinho da minha mão esquerda, a unha era tipo aquele pedaço que vocês conseguem ver ali. Tá? Imaginem aquele pedacinho que vocês veem ali, que resta de unha, era o que eu tinha de unha. Eu tinha basicamente um buraco no dedo e um cotozinho de unha. Era o que eu tinha. Era horrível, era péssimo para a saúde. Eu tinha o dedo sempre em ferida, sempre em crosta. Não era fixe. E mesmo assim continuava a roer. Mas isso não te dói? Dói. Claro que dói. Mas os tiques e os nervos fazem isto a uma pessoa. Eu tenho um dedo assim, tenho bem pouca unha. Pá, André, é o que eu te digo. Faz isto. Ou pelo menos experimenta. E a melhor coisa que eu inicialmente comecei por pôr verniz só e punha sozinho e depois percebi, eu estou a fazer um péssimo trabalho. E então, hoje em dia, regularmente de 3 em 3 semanas, mais ou menos, às vezes 2, vou à manicure e tenho uma profissional que me faz os dedos para eles ficarem bonitos e bem arranjados. Facilita muito. E é uma solução que eu recomendo a toda a gente que rói as unhas e quer deixar de roer as unhas. Não é uma solução permanente, sublinho, isto não é permanente e isto vai acontecer ao longo do tempo. Tens que também habituar-te a andar com as unhas assim. Eu já andei com as unhas pintadas de cores diferentes também ajuda, mas sei que o preto é o que mais me ajuda a não roer as unhas. Quando eu tenho as unhas de preto é quando eu menos as roo. Já estive de outras cores e não funcionou tão bem, mas de preto funciona bem. E tem que ser gelinho. O gelinho também ajuda a proteger as unhas. Portanto, experimentem. Fidgeting é bem lixado, eu tenho alguns por ser neurodivergente. Também, então tenho os ossos das mãos todos lixados porque estou sempre a torcer os dedos. Pois, lá está. Cada um tem sintomas diferentes, ou reage de maneira diferente a ter estes problemas problema de neurodivergência. Eu fui diagnosticado aos 13 anos com déficit de atenção e índice de hiperatividade e tive durante
Tive durante 2 anos, quase 3. Tive quase até aos 16 anos, com acompanhamento psicológico. E durante ano e meio, quase 2, medicado com um medicamento derivado da Ritalina. Não era a Ritalina, que é o comprimido que se dá aos putos, para os putos se concentrarem, mas era um comprimido desses. Os meus pais, na altura, diziam que notavam a diferença em mim, de eu estar mais concentrado nas aulas e não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, olhando para trás, eu consigo perceber que acho que também o uso de comprimidos tem que ser quase um last resort. Porque este tipo de comportamentos e este tipo de cenas, na minha opinião, e eu não sou especialista médico, atenção, estou a falar apenas de experiência própria, don't quote me, mas eu acho que uma das melhores formas de poder solucionar, ou pelo menos de poder apaziguar este tipo de problema, é conseguir que os outros à tua volta entendam a tua condição e consigam acomodar-se aos teus comportamentos por causa da tua condição, digamos assim. Nessa época era muito mais tabu. Não era questão de ser tabu, era simplesmente incompreendido. Isto foi há quase 20 anos que eu fui diagnosticado, ou mais. Portanto, a tecnologia era diferente, a própria ciência era diferente, enfim. É que esta merda é horrível. Agarro cenas e dói, estou 5 minutos dentro da água e os dedos ficam uma desgraça. Neste O primeiro passo, que foi o que eu fiz, é... Primeiro que tudo, tenta proteger as mãos da melhor forma. Se for preciso, durante um dia ou 2, anda com pensos nas unhas. Literalmente, tipo, mete uns pensos nas unhas que estão piores. Tipo, só para tentar proteger e que elas ganhem alguma força. E depois, assim, vai à manicure. Honestamente, não tem problema nenhum ir à manicure. Da mesma forma que um gajo vai ao barbeiro, vai à manicure. Não tem problema nenhum. Vais à manicure e isso ajuda-te imenso. Tu começares com o simples... Teres os dedos limpos, com as cutículas, teres as pelezinhas que tu tens soltas porque ficas com as peles soltas dos dedos porque andas a roer as unhas. E se ter essas peles limpas já é um incentivo a que tu não roas as unhas porque os dedos não estão tão lixados. Tu olhas para eles e eles estão com um aspecto limpo. Não olhas para ele com vontade de... deixa-me cá desfazer esta pele ou assim. Portanto... pastilha na boca também ajuda. Eu encontrei este método que funciona para mim. Pode não funcionar para toda a gente, mas para mim funciona muito bem. Principalmente quando as unhas estão pintadas de preto. Portanto, recomendo este método, caso queiram tentar deixar de roer as unhas. Não é deixar de roer as unhas, é tentar controlar a cena de roerem as unhas. No fundo é isso. É mais uma questão de controlo, não propriamente uma cena de arranjar. Porque não arranjam. Isto é um problema que eu diria que é quase crónico. Eu tenho as unhas pintadas de preto, mas elas estão pintadas de preto com gelinho. Eu uso mesmo gelinho. Isto não é só verniz. Isto é mesmo gelinho. E o gelinho ajuda. Porque é mais uma camada protetora que tu tens. Quando vais a roer, não é a unha e é rijo. Portanto, não é tão fácil de roer. Eu pintava com verniz por causa de roer as unhas também. Fazia-me confusão ver aquilo tudo instalado de roer as unhas. E então ajudou-me e acabei por perder o hábito. Kenny, eu acredito que isto também varia de pessoa para pessoa. Que se tu consegues desabituar-te, se tu consideras isso um hábito, consegues desabituar-te. Agora, depende de pessoa para pessoa. Eu deixei de... Não é que deixei de roer as unhas, eu hoje em dia ainda roo as unhas, mas roo muito menos. Tenho as unhas intactas. Portanto, tenho as unhas grandes. Já não as tenho todas carcomidas e os dedos todos lixados. Às vezes ainda as roo. Quando, por exemplo, quando o verniz começa a estalar e começa a ficar com buracos no gelinho, isto começa a atrofiar. E às vezes começa a roer. Mas pronto. Recomendo isto. Pintem as unhas de preto com verniz gel, com gelinho, que pode ser uma forma de começarem a deixar de roer as unhas, ou pelo menos de roerem menos. Pela vossa saúde, façam isso.